Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para o nosso roteiro número 9, o roteiro integrado, ok? O nosso tema é água. O planeta Terra apresenta uma grande quantidade de água, uma substância essencial à vida. A água é uma substância encontrada no nosso planeta, na forma sólida, líquida e gasosa. A água é essencial para a vida do nosso planeta, uma vez que faz parte da composição do corpo dos seres vivos e também atua nas diferentes reações que ocorrem nesses seres. Podemos encontrar a água em 3 estados, sendo líquido, gasoso e sólido. Olha lá, o sólido ali, ó, representado pelos cubinhos de gelo. Aqui. O líquido, a água corrente da torneira, e o gasoso em forma de nuvens, tudo bem? No corpo humano, a água é fundamental para a realização de diversas funções do organismo, além, é claro, de fazer parte da composição corpórea. O corpo humano apresenta cerca de 70% de água. Essa quantidade varia de acordo com a fase da vida do indivíduo, sendo maior nos primeiros 6 meses de idade. Nossa, que interessante, né? Então, olha aqui, ó. O nosso corpo, 70% é água. O corpo humano utiliza a água para as mais diversas atividades e também perde uma grande quantidade dessa substância durante alguns processos. Veja algumas das principais formas do nosso corpo perder água. Ai, gente, até esqueci de explicar. Estou usando máscara porque o pessoal está aqui no salão, tá bom? Do presencial. Então, hoje o roteiro está sendo gravado e eu tenho que gravar com máscara, senão, se eu for esperar, vocês vão ficar sem a gravação, tá bom? Então, respiração. Então, principais formas do nosso corpo em perder água. Respiração. Durante o processo de respiração, uma quantidade de água considerável é perdida e pessoas sedentárias acredita-se que a perda pela respiração seja de aproximadamente 300 mililitros de água por dia. Esse valor é aumentado em pessoas que praticam atividades. Urina. Através da urina, uma grande quantidade de água é perdida diariamente, sendo essa a principal forma de perda de água pelo organismo. Estima-se que uma pessoa perca dessa forma entre 1.000 ml, que é mililitros, e 2.000 ml de água diariamente. Vale salientar que isso dependerá de vários fatores, como temperatura do ambiente, a água, ou a quantidade de água consumida por uma pessoa. Em dias frios, por exemplo, as pessoas tendem a perder uma maior quantidade de água pela urina, devido à redução da perca pelo suor. Eliminação de fezes. Nas fezes, pouca água é perdida. Entretanto, esse tipo de perda de água deve ser observado atentamente quando uma pessoa está com diarreia. Na diarreia, a grande eliminação de fezes líquidas pode desencadear, por exemplo, a desidratação. Suor. Suor é também uma importante forma de perda de água. A eliminação está relacionada com a redução da temperatura do nosso corpo. Perdemos mais água pelo suor do que em dias quentes, quando praticamos atividades físicas. Diante de tantas perdas e funções que a água desempenha no nosso corpo, fica clara a necessidade de ingerir uma quantidade adequada diariamente. A recomendação do Ministério da Saúde é de que todos os dias consumam-se pelo menos 2 litros de água. Esse valor pode ser aumentado em situações de calor extremo e prática de atividades físicas, por exemplo. Então, aqui vamos agora para as características da água. Incolor, não tem cor. Insípida, não tem sabor. Inodora, não tem cheiro. Então, sabemos que a disponibilidade de água está cada vez mais reduzida no mundo
no mundo todo, por questões como irracional, uso irracional, poluição, desperdício, contaminação, entre outros problemas associados a recursos hídricos. Preservar a água é fundamental para a manutenção da vida, especialmente das gerações futuras. Siga algumas dicas. Não tome banhos demorados. Feche as torneiras enquanto escova os dentes. Não jogue lixo no vaso sanitário. Deixa eu aumentar um pouquinho. Não use sabão excessivamente na lavagem de roupas para evitar maior uso de água. Reaproveite a água utilizada para lavar as roupas e use para outra atividade de limpeza. Não lave calçadas com água corrente. Aqui. Nossa, me perdi. Feche a torneira enquanto as louças forem ensaboadas. Utilize sabão ou detergente biodegradável. Não jogue óleo de fritura ou resíduos de comida em pias ou vasos sanitários. Aproveite a água da chuva. Tô bocejando aqui. Atividade 1. Leia o texto e responda. 1. A água é uma substância encontrada no nosso planeta em 3 formas. Quais são essas formas? Então, quais são as formas? A gente viu lá. Tem 3 estados da água, né? Então, depois vocês coloquem aí quais as formas que elas são encontradas. 2. Quais as principais formas do nosso corpo perder água? Também falei isso lá no texto. Coloca aqui, certo? 3. A recomendação do Ministério da Saúde é de que todos os dias consumam-se pelo menos quantos litros de água? Então, você responde aqui a número 3, tá bom? 4. O texto traz algumas dicas para preservar a água do planeta. Escreva 3 dicas. Então, você vai escrever aqui, certo? Então, vamos lá. Atividade 2. Características da água. Pega um copo de água filtrada, observe e vá anotando. Então, aqui primeiro, a água tem cor? Então, você vai colocar aqui, sim ou não. Então, ela é, quando a água não tem cor, eu li lá em cima, ela é considerada, então você coloca aí. A água tem cheiro? Sim ou não? Então, ela é, olha lá em cima. Pegue o copo, tome um pouco dessa água. A água tem sabor? Você vai escrever aqui. Então, ela é, certo? Então, ligue agora, incolor, insípida e inodora. Então, você vai ligar em sem sabor, sem cheiro, eu tô lendo aqui, sem sabor, sem cheiro e sem cor. Então, incolor é sem sabor, sem cheiro ou sem cor? Insípida é sem sabor, sem cheiro ou sem cor? E inodora, sem sabor, sem cheiro e sem cor? Então, de acordo com o texto, você vai responder aqui, tá certo? Relacione instruções. Ligue, essa é a atividade 3. Ligue cada elemento abaixo com o respectivo nome de seu estado físico. Então, olha lá. Aqui você tem os estados físicos da água e aqui o nome deles, certo? E aí você vai ligar. Aqui a torneira, aqui na nuvem e aqui no cubinho de gelo. Sólido, líquido ou gasoso? Então, você vai ligar aí, certo? Observe os exemplos de adição com reserva. Então, aqui a gente já está indo para a matemática. Vamos lá. Adição com reserva. Então, aqui nós dividimos, olha, a unidade e a dezena, certo? Certo. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui nós estamos somando 15 mais 18, certo? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui e pôr de novo. Então, olha aqui, 15 mais 18. 8 mais 5 dá 13, certo? Das 13 unidades ficam 3, e vai subir uma dezena, certo? A dezena a gente vai colocar lá na casa da dezena. Olha aqui,
Olha lá aqui. Uma dezena, então ele tem que ir para a casa da dezena, certo? Então deixa ele lá. Aí agora a gente vai somar só a casa da dezena. Então aqui nós temos 1, 2 e essa dezena que veio de lá, 3. Então eu coloco o número 3 aqui embaixo. Então 15 mais 18 é 33, certo? Então aqui embaixo, ó, adição com reserva, tem mais um exemplo aqui. 38 mais 24. Olha lá. 8 mais 4 dá quanto? Então, 8, 9, 10, 11, 12. Eu coloco o 2 aqui. Na casa da unidade, não cabe números maiores do que o 9. Então, ela só pode chegar até o 9. Então, passou de 9 unidades, vem o quê? 10. E 10 é uma dezena, certo? Então, quem é dezena tem que ficar na casa da dezena. Quem é unidade fica na casa da unidade. Então, aqui, ó, de novo. 8 mais 4, aqui, ó. 8 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu deixo o número 2 aqui, que ele é a unidade. E o 1, que simboliza uma dezena, ele vai lá para a casa da dezena, certo? Então, vai o 1 para lá. Então, aqui, 3 mais 2, quanto dá? Aqui, ó, 3 mais 2, 3, 4, 5. E o 1 que foi lá para a casa da dezena, 6. Então, que número que eu tenho que colocar aqui, ó? Opa! Que número que eu ponho aqui? Isso mesmo, coloca aí. Tá certo? Deu para entender? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma outra continha para vocês verem. Deixa eu fazer o exercício de baixo, vamos lá. Agora resolva. Então, olha aqui, ele deu um exemplo aqui. Nossa, os números estão horríveis. 25 mais 19. Então, ele deu exemplo aqui, ó. 25 mais 19. Eu vou dividir, colocar a casa da dezena e da unidade, certo? Ele já fez essa conta. A gente vai só entender. Então, aqui eu vou somar o 5 do 25 e o 9 do 19. Então, 9 mais 5, quanto dá? 9. 10, 11, 12. Ah, outra coisa. Eu coloco sempre o número maior na cabeça e o outro número eu posso usar os meus dedos para contar. Então, ó, 9 na cabeça, 10, 11, 12, 13, 14, certo? Então, ele deixou o 4 aqui embaixo, ó. E subiu uma dezena do 14. Porque 14 é uma dezena mais 4 unidades, certo? Então, olha lá. O 1 da dezena subiu e o 4 da unidade ficou. Então, o 2 e o 1, agora eu vou somar aqui, ó, a casa da dezena. 2 mais 1, 2 na cabeça, com mais 1, 3. Com mais 1 que tinha ido lá do 14, 4. Então, aqui a conta deu 44. Então, 25 mais 19 é 44, certo? Vou fazer mais uma. Vamos fazer essa aqui, ó. Vou dividir aqui a casinha para vocês terem mais uma noção. Deixa eu trocar aqui de lugar. Opa. Trocar aqui de lugar, ó. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. A dezena e a unidade, certo? Então, vamos lá. É 56 mais 27. Então, 7 mais 6, como é que eu vou fazer? Põe o 7 na cabeça e 6 eu vou pôr nos dedos. Então, 7, 8, 9, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, o 13 não é o 1 e o 3? Esse 1 não é dezena? Então, eu mantenho o 3 aqui e o 1 eu mando para a casa da dezena. Certo? Deu para entender essa jogada? Então tá bom. Então, como o 1 é da dezena, ele tem que ser somado com os parceiros dele lá da dezena. Os parça da unidade, soma com os parça da unidade. Tá certo? Então, olha lá. 5, o 1 mais 5 mais 2. O número maior eu ponho na cabeça. 5 mais 2, 6, 7. Mais 1, 8. Então, quanto deu a continha aqui? Deu 83. Tudo bem? Deu para entender? Então, agora você já consegue fazer os outros. Diminuir aqui, tá certo? Então, é 48 mais 26,
64 mais 19, 35 mais 38, 51 mais 39, 66 mais 26, 47 mais 27, 47 mais 39, 54 mais 38, 42 mais 39, 23 mais 28 e 58 mais 14, tá certo? Então vamos lá para a atividade número 5. Atividade 5. Observe a tabela que indica a quantidade de brigadeiros vendidos em uma lanchonete. Opa! Eita, saiu tudo do lugar. Vamos lá. Então, semanas. Então, aqui nós temos a tabela, olha lá, de brigadeiros vendidos. Aqui nós temos a informação, que são as semanas, e aqui o número de brigadeiros, tá? Então, na primeira, segunda, terceira, quarta semana, e o número de brigadeiros vendidos, ok? Então, tá bom. Continuando, então. Letra A. Em qual semana foram vendidos mais doces? Então, tem que olhar aqui na tabela. Qual é a semana que foi vendido mais doce? Então, eu olho aqui e vou marcar aqui, certo? B. Quantos brigadeiros foram vendidos na terceira semana e na quarta semana juntas? Então, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer uma conta. Ah, olha aqui, desculpa, eu falei que era para marcar aqui em cima, não. A letra A é para responder aqui e a letra B aqui. Você vai fazer a continha, tá bom? Vão ter mais espaços para baixo com a letra C, D, E e F, tá certo? E aí você responde lá embaixo, ok? Então vamos ler a letra C. Quantos brigadeiros foram vendidos na primeira e segunda semana juntas? Então, olha lá. Primeira semana foi vendido 237. Na segunda semana foi vendido quantos? 124. Que conta que eu preciso saber para utilizar essas informações e saber quantos foram vendidos no total, juntas? Que conta que eu preciso fazer? Isso, então aí você vai fazer essa conta aqui, certo? Letra D. Quantos brigadeiros foram vendidos na primeira a mais que na segunda semana? Então, quantos brigadeiros a mais foram vendidos na primeira do que na segunda? Que conta que eu preciso fazer? D. Quantos brigadeiros foram vendidos... já li. E. Quantos brigadeiros foram vendidos na quarta semana a menos que na terceira? Então, olha lá. Na quarta semana foram vendidos 145 e na terceira semana foram vendidos 256. Então, a pergunta é quantos brigadeiros a menos foram vendidos na quarta semana? F. Escreva o número da tabela na forma literal. Então, aqui embaixo, tem aqui o espaço para vocês escreverem os números, tá? Então, você vai escrever aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, 237, 124, 256 e 145. Aqui, tá bom? Você vai escrever tudo isso por extenso, tá? Atividade 6. Agora é hora de resolver as subtrações. Então, vamos lá. Aqui, no caso, tá bem simples, né? Eu vou fazer a primeira aqui com vocês e as demais vocês façam aí. Então, olha aqui. 69 menos 44. Então, eu vou fazer a divisão aqui. Eita, ficou grande, peraí. Vou fazer a divisão. Vou colocar aqui em cima. De dezena. Isso. Vou fazer a divisão da dezena e da unidade, certo? Que a dezena vai ficar na dezena, que a unidade vai ficar na unidade. Tudo bem? Então, 9 unidades menos 4 unidades dá quanto? Então, 9 menos 4. Coloco 9 dedos na mão, dá pra ver? E aí eu vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Quanto sobrou? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar o número 5 aqui. Posso fazer de outro jeito, professora? Pode. Então eu vou pensar assim. Vou pegar o 4. Quantos números faltam para chegar até o 9? Então, 4, 5, 6, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Deu o mesmo resultado? Deu. Também é uma outra forma de fazer. Tudo bem? Então tá bom. Então 5. Quero pegar o material dourado, ou quero pegar feijões, quero pegar palitinhos. Posso usar eles para fazer a continha? Pode, mas você precisa pegar 69 feijões para tirar 44? Então, você divide em dezena e unidade, fica mais fácil. Então, você tira de 9 feijões, você tira 4. Quanto fica? 5. Você marca ele aqui. Aí, agora, de 6, eu quero tirar 4. Ó. 6, eu vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Quanto sobrou? 2. Eu vou lá e coloco o número 2 aqui. Então, 69 menos 44, eu tenho o quê? 25, certo? Então tá bom. Com isso, eu não preciso pegar muitos objetos para fazer a conta, né? Para quem ainda precisa dos objetos para contar. Tá bom? Dividindo na dezena e na unidade fica tudo mais fácil. Então, vocês façam as continhas aí. Tá certo? 7. Resolva. 1. André tinha 20 carrinhos em sua coleção. Certo dia, ele deu 5 carrinhos para o seu amigo. Com quantos carrinhos André ficou? Então, você vai fazer a continha e vai colocar aqui a conta e a resposta. Tudo bem? Número 2. Paulo ganhou de presente de aniversário 35 bolinhas de gude. Para não deixar seu irmão mais novo triste, Paulo deu 15 bolinhas para ele. Com quantas bolinhas o Paulo ficou? Então, você vai fazer a conta aqui e colocar a resposta. Meu Deus, toda vez eu passo esse dedo atrapalhando aqui. 3. A mãe de Felipe deu para ele R$50 para ele ir ao parque. Sortudo, hein? O parque de diversões. Ele gastou R$35. Quanto sobrou do dinheiro de Felipe? Então, você vai colocar a conta aqui e a resposta também. 4. Joel emprestou R$485 para seu primo. Ele tinha 1.250. Quanto dinheiro Joel ainda tem? Rico esse Joel, hein? Eita, queria ser o primo dele. Vamos lá, número 5. Dona Rita fez 825 docinhos. Em menos de uma semana, ela vendeu 487 doces. Quantos doces ainda faltam para serem vendidos? Então, você vai fazer o cálculo aqui. É a mesma coisa do cálculo lá de cima, tá? Então, você vai armar a continha e vai fazer a resposta, vai fazer o cálculo e depois... Vamos lá. A cidade. A cidade surge da reunião de moradias distribuídas em ruas. Para facilitar a localização, deixa eu ver se está gravando. Tá. Para facilitar a sua localização, as ruas, praças e avenidas possuem nomes diferentes. Todas as cidades possuem um centro, que quase sempre é a parte mais movimentada da cidade. No centro de algumas cidades ficam a igreja matriz, bancos, restaurantes, shoppings, praças, etc. Geralmente, nos centros, as casas e apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros e não há muitos terrenos vazios. Nas ruas das grandes cidades, podemos ver grande movimento de pessoas, ônibus, carros e caminhões. Nas cidades pequenas, o movimento é menor. Atividades. Responda sobre você. Eu vivo na cidade. Como é o nome da cidade? A cidade que você mora? Você vai colocar aqui. No estado. Qual é o nome do seu estado? E moro na rua. O nome da rua. O número da sua casa. Você mora perto ou longe do centro da cidade? Então, você vai colocar aqui, tá certo? Vamos conhecer. Pera lá. Aqui. Vamos conhecer o bairro onde mora.
A. Como é o nome do bairro que você mora? Você sabe o nome do bairro? Você vai escrever aqui. Não vale a resposta não sei, hein? Se não souber, tem que perguntar para alguém. B. Em seu bairro tem muitos comércios? Cite alguns. Então, você vai colocar aqui. C. Escreva o nome de 3 bairros que ficam próximos do seu. D. Seu bairro possui algum espaço de lazer? Quais? E. Existem espaços públicos no seu bairro? Ou em um bairro próximo ao seu? Escreva o nome deles. Tá bom? Então, eu espero que vocês consigam fazer aí. Se tiver alguma dúvida, depois manda pra gente que a gente tenta solucionar. Tá certo? Não esqueçam de tirar foto dos roteiros. Tem muita gente que não tá entregando, tá pegando aqui na escola o roteiro, tá fazendo em casa, mas não tá mandando a foto. Assim a gente não consegue corrigir. Tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.